Liturgia. Bom, na etimologia, serviço público, né, que é serviço do culto. Como louvar a Deus? Os ritos de louvação a Deus, os ritos da missa, na liturgia, no caso católica, que estava ligado à questão da tradição judaica também, né, da Septuaginta. O judaísmo é uma religião com muitos ritos, né? Tem aqueles dias especiais, uma série de preceitos, né? De formas de teolatria, né? Digamos assim, né? Que é normal, natural da tua religião. E aí no Evangelho Jesus teria meio que abolido isso, né? Não, isso aqui não precisa e tal. O importante é você estar em comunhão com o Pai, o importante é você orar. Dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então é dispensável. E muitos cristãos levaram isso a sério no início do cristianismo. Não, não vamos ter ritos, não vamos ter liturgia. Né? Mas prevaleceu, até por uma tradição greco-romana, de que houvesse os ritos, né? E pegou-se essa expressão do grego, liturgia, para entrar dentro do catolicismo, que era o cristianismo até. Era visto como cristianismo ocidental, não existia, se usava o termo católico, cristianismo ocidental, até haver a reforma, quando aí o católico vem se distinguir. Mas é adotado por várias igrejas reformadas, né? Anglicana, entre outros, presbiteriano. Todos têm sua liturgia. Dentro da liturgia católica, eu acho importante, quer dizer, que aquela coisa não é um teatro. Uma coisa importante, que a liturgia não pode ser um teatro, não pode ser uma representação, não pode ser um nominalismo. Nominalismo é combatido por Joseph de Maistre, que é o grande reformador católico do século XIX. Ele tem uma observação que ele entra, vê uma igreja lotada e pergunta: quantos aqui rezam? Quantos estão realmente em comunhão com o Pai, ou se isso aqui são apenas rituais que são repetidos de uma forma teatral, que não representam uma verdadeira oração, não representam uma verdadeira teolatria. E aí, eu tenho até um primo que é pároco da igreja matriz aí de Porto Alegre, que já foi da Comissão de Liturgia da CNBB, e eu até conversava com ele. Eu acho a liturgia muito importante, eu, como católico que vou à missa, acho o cuidado com a liturgia muito importante, porque de fato eu reconheço como católico que a liturgia me leva, como um sinal que me leva a uma verdadeira oração, a minha santa de devoção, quanto a Deus, quanto a Jesus, que leva a esse contato com a teolatria, como louvar a Deus. A liturgia é muito importante e eu gosto muito, dentro da liturgia católica, de certas canções. Por exemplo, a gente usa muito canção, muita música. Os evangélicos também, em geral, a maioria usa música nos seus cultos, nas suas reuniões. A música tem essa possibilidade também a música gospel, né, a música cristã, e as fórmulas, né? Não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que são repetições são reelaborações ou repetições de trechos do Evangelho que são centrais na base da fé cristã. A liturgia tem a ver com isso, uma espécie de cerimonial, uma certa previsibilidade, certa coisa vem antes, depois vem essa outra, depois isso, e existe uma razão por trás disso. Né? Existe uma organização, existe uma lógica. Então é como a etiqueta, em certo sentido. A etiqueta, às vezes, é vista como uma regra incompreensível e puramente arbitrária. Não é falso. Se pensar como é que funciona o serviço como é que siga o mestre, né, que é o serviço francês mais elaborado, ele tem uma lógica que é muito prático. Na verdade, é uma solução prática para um problema muito concreto, como servir várias pessoas, né, uma grande variedade de comidas. Isso gera uma regra de como é que vocês devem se comportar. É a regra básica que eu sempre digo, né? Não te preocupa, segue o mestre, me segue, me imita, né? Que eu vou estar imitando o anfitrião. Se o anfitrião fizer alguma coisa muito errada, a gente até meio que faz igual, para não ficar chato, né? Mas, claro, não alguma coisa que vai ser absurdamente ridícula. A liturgia, ela tem a lógica de, olha,
nós temos uma tradição. Então, uma religião, ou até mesmo o devido processo, que tem a liturgia do cargo, vamos dizer assim, a liturgia da corte, né? Ela prevê um devido processo da celebração de um sacramento, digamos, na tradição cristã, a ideia de devido processo legal na parte jurídica, a questão de república, tudo isso poderá ter a sua liturgia nesse sentido mais amplo de uma sequência previsível e até racional, mesmo de coisas irracionais, que faz sentido dentro de um contexto cultural, religioso, e essa noção de religioso e não religioso, inclusive, é uma coisa que embanana muito as pessoas hoje em dia, porque às vezes a gente analisa institutos da antiguidade em que essa separação não era feita, né? Então, os Jogos Olímpicos de Tóquio não aconteceram por causa da pandemia, né? Vão ser adiados, mas enfim, Jogos Olímpicos para nós é uma atividade completamente secular, né? Para os gregos, dos quais se pegou esse instituto, não era. Então, o que tu falou aqui do cristianismo, né? O cristianismo, ele é um fenômeno helenístico, tá? Ele é um fenômeno que junta alguns elementos ali do evento de Cristo com a cultura não mais grega, mas cultura helenística dentro do Império Romano, e desse caldo de cultura vai se formar as principais bases da religião católica. Ela vai se formar ainda ao longo da Idade Média, com o Agostinho de Hipona, os filósofos que seguem o Platão, traduzido ou vertido pelo Agostinho. Depois vai ter mais tardiamente a influência de Aristóteles, vai vir pelos árabes que preservaram os textos, estudaram numa perspectiva não cristã. Alguns vão ser muito radicais na interpretação do Aristóteles, mas o Tomás de Aquino vai trazer para dentro da tradição cristã católica, né? A questão da liturgia, ela é também uma ferramenta, é uma tecnologia muito grega, né? Mas não só, também judaica, que vai ser adaptada. Então, a liturgia, quando a gente pensa em liturgia, em sentido mais estrito, a gente pensa lá na missa católica, né? A missa católica, eu sou agnóstico, mas eu fui educado na tradição católica, então eu sei o que acontece numa missa. Eu sei como é que começa, o que tem no meio e como é que termina. Isso, essa previsibilidade, as coisas que devem ser feitas em toda a missa, isso é a liturgia, não é um conceito difícil de entender. O grande problema é se a gente começa a achar que a liturgia em si é uma coisa sagrada. Não, a liturgia em si não é uma coisa sagrada. Ela pode ter um grau de respeito, é até uma forma de expressar o respeito, é seguir a liturgia. Mas ela, por si só, na perspectiva cristã, vamos dizer assim, ela é uma convenção que pode ser alterada e já foi alterada várias vezes. A missa de hoje é diferente da missa de antes do concílio tal ou qual, e isso faz parte da evolução cultural da religião cristã católica. Queria dizer várias coisas. Primeiro, eu discordo, no Evangelho segundo a Filosofia, eu mostrei todas essas discordâncias dessa distinção entre fé e razão. Fé de um lado, razão de outro. Não é. A fé é um fenômeno de razão, a razão é um fenômeno de fé, em grande medida. Que para você raciocinar sobre algo, você tem que ter premissas, e essas premissas, muitas vezes, você acredita naquelas premissas. Então você tem fé. O homem que busca a verdade é o homem que tem fé, porque ele tem que construir o edifício teórico dele a partir de algumas premissas. Né? Esse é um ponto. E a mesma coisa, a fé se chega pela razão. Eu cheguei a fé pela razão. É óbvio, é uma pergunta metafísica no sentido do universo mesmo. A causa, a gente já discutiu isso aqui, a causa das causas primárias é Deus, né? É o fenômeno da criação. Existe a existência, e existir a existência é um milagre em si, né? É um milagre por si só. Você pode usar essa palavra milagre, sem dúvida nenhuma, porque podia não existir nada. Bom,
Esse é o ponto. Dentro do cristianismo existe o movimento dos desigrejados, né? Essa questão dos desigrejados, esse movimento desigrejados. Ele se baseia naquela passagem, dois ou três reunindo no meu nome e tal. Você pode falar diretamente com Deus, você pode colocar. Não há problema em ter a teolatria, de louvar a Deus, de ter contato com Deus, de estar em comunhão com Deus, e não participar de uma igreja, de uma denominação. Não vejo problema nisso. Né? Claro que às vezes o pessoal acaba se reunindo, vamos reunir os desigrejados aqui, vamos fazer uma reunião. Aquilo é uma missa, um culto, uma reunião. Não deixa de ser. Estão reunidos em nome de Jesus, né? Como está no Evangelho. Então, a diferença, mas aqui não tem rito, não tem liturgia. Acaba tendo, né? Acho que a liturgia é algo que surge também um pouco naturalmente, porque a gente acaba ordenando as coisas. Né? Se um grupo de 4, 5 pessoas resolver se reunir toda semana, daqui a pouco aquilo já vai existir uma liturgia nessas reuniões, né? Vai ter um ordenamento, um início, meio e fim, como há no judiciário e tudo mais. Então, esse é o ponto. Agora, especificamente para os católicos, né? Mas não gosto de cantar as canções tradicionais, porque as canções tradicionais vão levar ao nominalismo, né? As pessoas só cantam aquilo porque já estão acostumadas, viram um mantra. A nós descei divina luz. Que eu gosto muito, tá? Consagração a Nossa Senhora e tantos outros, né? Ou até de origem evangélica, que é o caso do Com Grande És Tu, por exemplo, que a gente canta, que é admitido no catolicismo, mas é belíssimo, um belíssimo hino de louvor a Deus. Né? A harpa protestante também é muito interessante, as músicas que tem lá, e os rituais todos. Quanto à missa tridentina, é isso que eu queria falar, é a decisão do Concílio Vaticano II que dá o atual missal, né? Que tirou aquela coisa da missa do padre voltado para o altar. Então o padre vai voltar para a plateia e vai realizar os principais ritos voltados para a plateia e não para o altar. Eu acho um erro fundamental. Claro que, como católico, eu tenho que respeitar, porque eu não posso ser católico sem respeitar a autoridade papal e a autoridade dos concílios. Né? A autoridade dos concílios e a autoridade dos concílios. Mas, evidentemente, que eu prefiro a missa tridentina, ela faz muito mais sentido do ponto de vista da fé, do ponto de vista do arcabouço filosófico, racional da história da Igreja Católica, da história do cristianismo, de que o padre, como todos os demais que estão na igreja, que estão na missa, se voltem para o altar quando dos ritos principais, dos ritos centrais da missa, como a comunhão e todos os outros, o ofertório, todas as partes que são efetivamente oração. Né? Então, acho que não tenho dúvida quanto quanto é devido à missa tridentina. E o abandono, o Concílio Vaticano II, a ideia por trás disso, a gestão atrás disso, de ficar mais próximo do povo, de ser uma coisa, não deu certo. Né? Evidentemente, não aumentou na média global, não aumentou a frequência da Igreja Católica, embora a gente tenha ganhado número de fiéis, nominalmente a Igreja Católica ganhou, não no Brasil, nos países hispânicos, mas até porque perdeu para os evangélicos, mas em países da Ásia e da África, principalmente, houve um avanço do catolicismo nos últimos anos. Mas não vou atribuir a abolição da missa tridentina. Eu acho que a missa tridentina, a gente estaria melhor com a missa tridentina. O Concílio Vaticano II não proibiu a missa antiga, ele só flexibilizou, né? Até onde eu me lembro, ele passa a permitir, só que, enfim, se generalizou tanto. E a grande catástrofe é que a missa católica ficou incrivelmente chata, né? Ela é incrivelmente sem graça para a maioria das pessoas de coração duro como eu, né? É muito mais divertido um rito renovado lá, protestante, com pessoas falando línguas, né? Isso é divertidíssimo, é muito engraçado e até se critica dentro do movimento dessas novas denominações, que isso é um problema, que se perdeu um pouco o foco, se foi para o lado oposto, a espetacularidade quase que de uma animação farsesca teatral, né? Mas
a Igreja Católica já foi muito mais espetacular, com música, com o Bach ia lá tocar, ele era conhecido na época em que ele era vivo como um grande organista e como, claro, também um compositor para a missa, para tocar no domingo específico lá. Ah, isso não temos mais, isso até, eu já vi o Stockhausen ser contratado por uma igreja para fazer uma composição para tocar numa igreja, mas enfim, se perdeu muito aquela ideia da beleza, da celebração dos símbolos dos católicos, propriamente dito, né, que é muito mais rica do que a perspectiva protestante, que ela é mais rigorosa em relação a imagens, por exemplo, né, na prática Veda. Então, esse lado espetacular do altar com ouro e tudo mais, que tinha uma busca de fazer uma coisa especial, era meio que trazer a grandeza de Deus, de certa maneira, através de, como é que se diz, arquitetura, o jogo de luz e tudo mais. Hoje em dia, as igrejas costumam ser uma coisa meio cinzenta, umas lâmpadazinhas bem ruinzinhas, umas caixas de som muito ruins, com som ruim. É difícil de entender o que o padre está resmungando às vezes, né? Alguns padres mais novos têm uma pronúncia muito boa, mas eu me acostumei a ouvindo aquele... Era a tradição do padre de origem italiana aqui do Rio Grande do Sul. Eram missas muito chatas. Hoje em dia eu vejo mais padres que falam, às vezes, com sotaque carioca, e eles falam muito melhor. São padres de dicção muito melhor. Eles estão preocupados em serem entendidos e estão voltados para mim. Isso é interessante. Quando eu vou numa missa, eu admiro a qualidade da missa, da atuação do padre. Mas... então, a questão do rito, como é que era o rito tridentino? É tridentino? Né? Missa Ele era tridentina. realmente uma celebração de beleza, da sacralidade daquele momento. Não era um sermão, era realmente uma celebração do texto. Não confunda, não confunda. A homilia sempre foi, sempre será diferente para os fiéis. A homilia, o sermão, que chama de sermão, a homilia. O termo técnico católico é homilia. Mas a impressão que dá é que hoje em dia só tem homilia e depois, por um breve momento, ele se vira para o altar na hora lá de preparar como é que se diz? A hóstia e tal. Eu raramente vejo um padre que corta uma missa. Não é só nesse momento? Não, seria nos momentos rituais. Tem vários momentos, né? Aí teria que ter um especialista em missa tridentina, que eu não sou. Já não peguei essa parte. A missa atual, quantas vezes o padre se volta para o altar? Que eu me lembre só na hora de preparar para a comunhão. Tá. Veja bem, não, a missa tradicional, basicamente, tem lá a primeira leitura, a segunda leitura, tem os atos, né? Tem vários atos de preparação, de abertura. Lá tem sempre tem, geralmente nas igrejas, no domingo, tem aquela revistinha, aquele folhetinho do domingo que é preparado pela editora, pela imprensa católica, que tem lá todos as fórmulas que se repetem. Depois tem a leitura do Evangelho, que é um momento bastante sagrado, bastante importante. Se segue a homilia, que é o sermão, o discurso do padre, a conversa. O padre está explicando aquela passagem do Evangelho, ele geralmente faz referência para chegar nos assuntos mais coloquiais dos nossos dias. Aí depois você tem o ofertório, e tem uma série de ritos até chegar na comunhão, que aí sim reparte o pão, então, a hóstia e tal, aquela coisa, né? E aí tem os ritos finais também. Em modo geral, para explicar, seria a missa. No catolicismo, nós temos algo parecido com o pentecostalismo hoje, que é a renovação carismática. A renovação carismática, aquilo que você falou, né? Tem, e missas da renovação carismática chegou a durar 4 horas. Coisa assim, bastante interessante. E o que eu achei muito interessante quando foi no que você fica em pé o tempo todo, e na hora de ajoelhar, você ajoelha no chão, direto, um piso duro. Isso é bastante interessante do ponto de vista litúrgico, eu acho interessante. Tem igreja que bota aquela coisa acolchoada ali. Não, tem que fazer uma coisa
vamos por direto, vamos sofrer um pouco, que é importante. Dar alguma coisa, não só o ofertório, mas dar de si, de ajoelhar, é coisa importante. Eu acho que na relação, na teolatria. A rigor, a Igreja Católica tem uma série de ritos que não é da cerimonial do culto, que é do dia a dia, do mês, tem todo um calendário de coisas para serem feitas pelos fiéis, né? Aí a pergunta é constrangedora, né? Quantos católicos seguem essa orientação? Assim, de 100 pessoas que eu conheço, para começo de conversa, 10 são católicas hoje em dia, 10 se declaram católicos. Os pais são católicos, mas eles não se declaram mais católicos, não se declaram nada. Tá? Mas na hora de Desses casar, 10 são, na hora de casar, todo mundo quer casar na igreja, né? Aí, desses aí você 10 tem que que são fazer o curso de católicos, noivos. desses 10 que se dizem católicos, aí eu faço a pergunta de sempre, tá? Mas tu acredita mesmo na questão da transubstanciação na Eucaristia como real? Aí, geralmente, esse católico, desses 10, apenas 5 sabem que é, do que eu estou falando. Esses sabem que eles acreditam na forma real. Mas os outros dão respostas aleatórias. E geralmente a tendência é dizer, não, obviamente é simbólico, né? Diz, então tu não é católico, tu acha que é católico, mas tem uma ideia genérica que é perfeitamente válida de cristianismo, não tem problema nenhum. Mas católico tu não é. Né? Eu, como não sou religioso, eu vejo isso de uma maneira muito mais externa, talvez, de uma maneira muito mais superficial, talvez, não sei. Mas a questão é, se eu fosse católico, eu seria porque eu acreditaria nessas coisas. Mas as pessoas se dizem católicos por uma identidade. Ah, os meus pais são católicos, eu acho que eu sou católico, eu fui batizado, eu fiz primeira comunhão, mas não lembro de mais nada, né? Então, a religião católica, como culto, ela existe, tem gente que dá. As pessoas que estão distinguindo o culto esse, que sabe o que foi o Concílio Vaticano II e tudo mais, isso existe, é uma parte importante do catolicismo, são os verdadeiros católicos, né? Alguns são falsos, mas pelo menos eles dão atenção a esses detalhes que são um pouco definidores da fé católica ou da religião organizada, da denominação, aqui é um termo polêmico, católica. Agora, cristianismo, né, se for ser muito fundamentalista, vai ser um pouco contrário a isso, ainda que tenha essa dualidade. Ao mesmo tempo, abole alguma ritualística, aqui no sentido quase que pejorativo, né? Mas aqui é um momento de ruptura também com os rituais judaicos, a própria questão da circuncisão vai ser uma questão relativamente polêmica e vai se afirmando aos poucos, são negociações, são discussões complexas que vão ter decisões até meio que políticas, né? E que hoje em dia, faz muito tempo que essas coisas se estabeleceram, isso parece arqueologia, né? As pessoas não se interessam e também fantasiam muito. Às vezes fantasiam que algumas coisas são muito antigas, elas têm 200 anos, são criações do século XIX, vamos dizer assim. Então, a liturgia católica, né, eu acho ela bem interessante, ela já foi muito rica, muito explorada na sua riqueza, mas hoje em dia eu acho ela um pouco aborrecida, tem melhorado. A liturgia como ela era feita, as missas como eu as via na década de 70 e 80, eram muito piores, muito mais chatas, muito mais incompreensíveis do que são hoje. Hoje em dia eu vejo os padres se comunicando de maneira, inclusive a dicção deles às vezes é melhor, tá? Isso é um fenômeno muito marcante, eu não sei como é que é aí na Bahia, mas aqui em Porto Alegre, os padres, assim, tem 2 padres muito legais lá na igreja tal, a gente ia lá porque lá dava para entender, parecia que tinha pé e cabeça aquela missa, porque de modo geral era um cara resmungando. Naquele tempo, não sei o que, ele falava de um jeito que parecia artificial. Era o jeito dele, né? O jeito que ele aprendeu lá no seminário, mas era um jeito assim meio naquele tempo, tarará, tarará, tarará. A gente imitava, nós adolescentes e crianças, a gente imitava padre. Hoje em dia é mais difícil, porque os padres falam de um jeito muito diferente. Já falo com sotaque carioca, falo com outro sotaque, eu não falo com sotaque de gringo, vamos dizer assim, ficou muito mais rico, de certa maneira, e eu acho que, claro,
um influxo para essa renovação foi a perda radical, colossal de crentes. As igrejas católicas, hoje em dia, tem, sei lá, metade ou menos da metade, bem menos da metade dos fiéis que tinham quando eu era criança. Até eu ia na missa. Claro, essa questão que você fala do nominalismo, ou seja, as pessoas que não sabem o que é Transubstanciação. Que não, que estão lá, que estão no aspecto social, isso sempre existiu na história do cristianismo, sempre, desde o início, tá? Pra você ter uma ideia, quando o Constantino se converteu, foi aquela coisa de, os cristãos eram 10% da população do Império Romano. 50, 60 anos depois eram 100%. Por quê? Porque os senhores disseram, agora não é mais o Deus Mercúrio aqui, agora vamos botar uma igreja aqui. Beleza, os fiéis se convertiam automaticamente. Não era assim, vou lá convencer eles pela fé, então. E carregava aquele monte de Deus lá sob a forma de um monte de santo, né? Essa tradição. Não, aí é diferente, por quê? Porque a lógica é tragam seus deuses. Era a lógica do Império Romano. Não, o Platão. A questão dos santos, ela celebra várias, inclusive personalidades locais. Os santos foram sendo incorporados numa perspectiva muito política pela Igreja. Não, discordo disso, mas não vamos entrar no tema que é a liturgia. Vamos entrar num outro programa específico, então, sobre a lógica e o funcionamento dos santos na religião católica. Mas já que você é professor de filosofia, o platonismo é dualista, o cristianismo é monista. Uma diferença fundamental que eu quero sempre marcar essa diferença, que essa diferença não, o fato de ter santos não muda isso, né? O fato de ter intercessores não muda isso. Bom, tem uma discussão com os reformados. Mas existe nominalismo nas chamadas igrejas reformadas, principalmente aí minha crítica ao luteranismo, tipo assim, a igreja luterana da Suécia é a igreja estatal da Suécia. Ela é estatal. Desde o início ela foi estatal. Então, claro que vai ter nominalismo. Evidente. Se você determina aqui que aquilo é estatal, quem vai ser louco de não ir? No tempo que o rei da Suécia mandava. Hoje os suecos fazem o que quiserem. Mas hoje as igrejas luteranas da Suécia não estão lá tão repletas quanto era do tempo em que isso era obrigatório. Evidentemente que não é a mesma coisa. Mas, claro, talvez os que vão à igreja na Suécia, seja na igreja luterana, eu respeito os luteranos, eles tenham mais fé, eu saibam mais o que estão fazendo, do que antigamente, no tempo que era meio que obrigatório pelo Estado e a Igreja Luterana Sueca. Eu não sei se foi na Suécia, mas eles fizeram uma enquete para ver quantos eram agnósticos ou ateus, né? E deu muito sacerdote respondendo sem se identificar que era agnóstico ou que era ateu, né? Era uma profissão. No luteranismo isso é muito patente. O luteranismo alemão, quando o iluminismo toma conta da Alemanha, o hegelismo principalmente, o hegelismo é uma praga, né? Acho que até isso. Até o Oscar Pfizer, que era amigo do Freud, disse isso numa carta para Freud, né? Que o jungianismo era hegelismo com alguns signos ocultistas, né? A mistura, o pequeno Apolo, né? Então, o luteranismo chegou a esse ponto, chegou a ter teólogo. Jesus foi um homem. Aquela visão de Kant, né? Um homem que ensinou boas coisas e tal, mas é um homem, não é Deus. Né? Chegaram a esse ponto. No luteranismo, porque o luteranismo ficou ligado ao oficialismo. O luteranismo nasce oficialista. Né? Lutero faz um acordo com os príncipes. Né? Então, vocês vão confiscar o que é da igreja para vocês, mas vocês têm uma fé para colocar no lugar e vocês administrem ela. Os príncipes administram a fé luterana. Aí é que não tem uma igreja. A ideia da reforma é destruir a estrutura da igreja, o contrapoder da igreja, a moderação do poder dos reis que era exercida pela igreja de Roma. Essa é toda a ideia da reforma, a ideia política. Claro que eu vou dizer, mas o fiel pentecostal que vai... É uma boa pessoa que está praticando o cristianismo, está tudo certo com ela, não tem problema nenhum. Somos irmãos em Cristo, não tem problema nenhum nisso. Ele não tem nada com essa briga. Mas a reforma ela é uma coisa política
para apropriar-se do patrimônio da igreja e para que os príncipes e reis contrapusessem o poder da igreja de moderar o poder dos reis e príncipes. A reforma ela é filha da peste, né? E filha da imprensa, da imprensa de tipos móveis. Assim, houve uma quebra grave de confiança na igreja muito anterior à reforma, né? Quando basicamente se identificava a Igreja Católica, né, não sei se chamavam de católica ainda, já, né, como uma instituição de poder, como tu diria, né, não apenas de poder, mas principalmente de poder. Todas as brigas, inclusive internas, na questão da passagem para Paris, depois retorno para Roma, isso deu muita briga que era evidentemente política interna da igreja. Não era Paris, era Avignon. Avignon, na França. Né? Aquela situação em que tinha um papa, aí teve outro papa, aí vamos desqualificar esses dois, fazer um terceiro, e tiveram 3 papas. Nem sei como é que eles resolveram isso, eu já estudei, mas já esqueci também, porque era muito engraçado e eu gostei dessa parte. Então, a igreja, né, sim, ela tem uma missão espiritual, né, mas ela também é feita por homens, né? É uma instituição também política até hoje, né? Não dá para negar isso. Aí, digamos assim, tu não está bem curado do Concílio Vaticano II, porque tu ainda está tomando um partido muito forte de desqualificação lá do surgimento da reforma com uma briga política. Bom, política era dos dois lados, né? 2 lados ou mais disputando o poder, é normal. Nós tínhamos vindo dos Papa Borgia, né? Os Papa Borgia não é exatamente algo para a gente se orgulhar do tipo de política que eles faziam e tal, que inspirou Maquiavel, inclusive. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tema a liturgia, vamos voltar para a liturgia, outro dia a gente pode discutir reforma, história da igreja, quero muito, mas isso inclusive para o canal de história depois, porque a gente vai fazer alguma coisa para o canal de história, porque você faz parte da história. Agora, com relação à liturgia em si, então, eu respeito os desigrejados, mas vocês vão acabar estabelecendo algum tipo de liturgia, não tem jeito, não tem como escapar disso. E acho que a liturgia tem que ser aquilo que faça, eu como fiel católico, aquilo que na reunião, na missa, no encontro, te facilite a comunicação com Deus e o louvar a Deus da devida forma, a teolatria. Então, o culto católico, o culto de tal ou qual denominação, os Jogos Olímpicos, uma aula de judô, de karatê, todas elas têm uma certa liturgia. Às vezes, inclusive, elas são um pouco oriundas de tradições que não separavam a religião de uma coisa prática, tipo para a saúde ou alguma coisa assim. Então, a liturgia, por si só, ela nem sequer é necessariamente uma coisa muito mística, muito religiosa, muito, digamos assim, ligadas ao outro mundo, né? Às vezes são uma coisa quase que de saúde. Então, eu poderia dizer assim, uma aula de ginástica tem a sua liturgia? Eu diria que ela tem, tá? Analogias, né? Analogias que a gente faz com esse termo, serviço público, serviço do culto, da etimologia da palavra liturgia. Não, mas tu vai lá para a China do Mao e o pessoal é obrigado a fazer aquela lutinha em câmera lenta, não me lembro agora o nome, né? Era uma liturgia, né? Tai Chi Chuan. Tai Chi,